pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Pod Bruxa. Eu sou Cláudia Issa e hoje, nesse podcast, eu tenho uma convidada muito especial. Fica ligado que eu vou colocar aqui o vídeo para vocês e aproveita, se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com mais pessoas para que esse Pod Bruxa chegue para todo mundo. Então confere aí esse novo episódio do Pod Bruxa com a Silvia Duarte. Até mais! Aqui muito legal que eu quero apresentar para vocês. Ela é astróloga, né? E tá aqui para desmistificar um pouquinho desses assuntos. Afinal de contas, astrologia a gente já falou num podcast atrás. Então, deixa ali. Aqui a gente vai deixar um card para que vocês vejam esse outro. Mas hoje eu trouxe minha querida convidada, a Silvia, astróloga, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do trabalho dela e também entender sobre astrologia. Afinal de contas, Silvia, o que acontece? Por que o pessoal fica falando, não, 2023, porque nesse ano que a gente passou, 2022, ficou todo mundo falando, não porque o Mercúrio vai estar retrógrado, porque não sei como vai acontecer tal coisa, porque vai acontecer isso. E todo mundo fica com aqueles receios de começo de ano terrível, né? E a gente sabe muito bem que todo ano o Mercúrio fica, o bendito Mercúrio fica retrógrado de todos os jeitos, né? Pois é, Cláudia, é verdade. Esse ano a gente vai passar a virada do ano de 2022 para 2023 com o dito cujo das asinhas retrógrado, e no ano de 2023 ele fica de novo retrógrado, como ele sempre fica e sempre ficou, mais 3 vezes. Então é muito normal, todos os anos ele fica de 3 a 4 vezes, né? Olha só, entendeu? Aí Normal, você gente. fica achando que toda vez que o Mercúrio entra retrógrado é o final do mundo, entendeu? Na verdade, não. É só mais um aspecto do que acontece. E na verdade não é que ele anda para trás, não, né, gente? Sim. É só a gente achando que ele tá indo para trás, mas ele não vai para trás, né? Ele altera a velocidade, né? Ele para, ele diminui demais a velocidade dele em relação aos outros planetas. É como se o céu estivesse andando numa velocidade e o planeta Mercúrio, como ele altera muito, nós, do ponto de vista da Terra, quando a gente olha para o céu, dá a impressão de que o planeta Mercúrio parou e resolveu andar para trás, né? E como a astrologia, ela se baseia na observação que nós aqui da Terra fazemos do céu, justamente isso tem essa simbolização, né? Então, os assuntos de Mercúrio acabam muitas vezes tendo que ter aquele período de revisão, na verdade, né? Então, realmente, às vezes, alguma coisa pode voltar, ou pode ser que você tenha que revisar alguma coisa, sabe? Tipo, repensar algum assunto da sua vida. Isso é normal, isso é até importante até que a gente faça, né? Aproveitar essa oportunidade. É um momento para a gente refletir. Isso. É um momento para a gente refletir sobre as nossas comunicações. Exatamente, sobre as nossas comunicações, acordos, o que a gente está escrevendo, o que nós estamos publicando, os nossos acordos, os nossos combinados, né? Tipo, eu combinei uma coisa com você, aquele contrato que a gente fez, será que tá legal para mim aquele contrato ou não tanto, né? Então todos os assuntos de Mercúrio, comércio, linguagem, escrita, falada, digital, todo o trâmite comercial, né? Então é muito comum, às vezes, em período de Mercúrio retrógrado, alguma compra que você fez, às vezes você retoma porque aquilo não tá legal, sabe? Não. Ah, então tá, tudo bem, né? Porque o pessoal que deve ter comprado na Black Friday poderia estar se arrependendo agora. Sim, uma Black Friday em Mercúrio retrógrado Já imaginou? pode dar muito problema nos correios, né? Ai, também tem o correio, né? A parte de entrega, né? Exatamente, a logística, né? O envio, né? Essa questão dos trâmites, Sim, tudo que envolva o ir e vir. Isso, exatamente assuntos de Mercúrio.
Bacana. E me diz uma coisa, e quais são os aspectos, o que que a gente pode esperar? Afinal de contas, né? Todo mundo quer saber, chega no final do ano, eu pelo menos eu era assim e continuo sendo até hoje, né? Chega no final do ano e fica assim, quais serão as previsões para o ano que vem? A gente sempre fica, né? Será que para o ano que vem o meu signo vai ser melhor impactado? Ou vai ser um ano bom? Qual é a regência planetária? Muitas vezes a gente sempre acaba querendo, né, saber alguma coisa do que vai acontecer, do que não vai acontecer. Se vai ser um ano mais produtivo, mais ágil, mais pesado. Mais pesado. Então, Clau, é o seguinte, assim, existem várias linhas de astrologia, né? E você já deve ter ouvido falar, por exemplo, o ano de 2022, que é o ano que nós estamos, é um ano de Mercúrio, né? Foi dito isso. O ano de 2021, se eu não me engano, foi de Vênus. E o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, era um ano do Sol, né? Isso é uma linha, né, que muitos até místicos esotéricos usam, mas para astrologia clássica mesmo, astrologia que estuda profundamente os ciclos dos planetas, isso não é bem aceito como uma verdade, tá? É uma linha, né? Porque eu acho que ela acaba sendo por conta da estrela dos caldeus, né? Uma estrela que o povo caldeu não usava. Era pelo fato do dia que começa o ano? Não é. Sabe aquela estrela? Eu sempre achei que isso, existe uma estrela de 7 pontas, né? Que era usada pelo povo caldeu como para especificar justamente a regência dos anos, né? Só que assim, o que acontece? O que a gente vê é que, na verdade, para o planeta inteiro ter para todos nós do planeta Terra, como que todas as pessoas vão ser regidas, tudo que acontece no planeta Terra, não tem como ter um planeta que determina tudo ou que é o grande foco. Por exemplo, o ano de 1939, o que aconteceu no planeta Terra? Foi o início da Segunda Grande Guerra Mundial. Era um ano de Vênus. E o significado de Vênus é justamente o oposto da guerra. Vênus é paz, é amor. O significado do planeta Vênus, si, né? Não estou falando de Afrodite. Porque eu já ia falar assim, peraí, mas a Afrodite tem uns lados meio guerreira também, né? Não. O planeta Vênus significa paz. Amor, né? Sim, e paz também, acertar as coisas. Sim. Né? Tanto é que os dois signos que buscam apaziguar as coisas são Libra, que é a casa de Vênus, e Touro, né? E a exaltação de Vênus é Peixes. Então é um planeta que vem falar de paz, né? E assim, isso só para a gente, né, ver que, por exemplo, o Sol, né, vida, vitalidade, foi o ano que a gente teve justamente que ficar todo mundo recluso, foi um ano de grande comoção em relação até a esses assuntos, né? Mas a gente precisou tomar bastante sol, né? Pois é. Porque a gente tava tudo enclausurado, falando depois a gente como era importante os banhos de sol. E até para aumentar a vitalidade, né? Pois é. Então, gente, assim, não existe um planeta regente do ano para astrologia, mas a gente faz uma análise do ano de acordo com vários fatores, com vários ciclos que estão acontecendo, né? Então, a gente vai ver o ano de 2023, por exemplo, um ano bem atípico, um ano com muitas mudanças planetárias. Vou te contar uns babadinhos, por exemplo. Minha senhora, lá vem. Sabe o Saturno? Saturno, para astrologia, é um cronocrata, né? Então, ele é o deus do tempo. Sim. E ele vem significar mudanças em relação a questões sociais muito importantes. Saturno estava na casa dele, domicílios dele, onde ele tem muita força e comando, desde 2018. 2018, 2019, uma parte de 2020, ele estava em Capricórnio, signo aonde ele rege, todo mundo sabe. Mas Aquário também é casa de Saturno, né? Aquário é regido por Saturno, para a astrologia clássica, e Saturno-Urano, para a moderna. Então, ele estava muito potente até março de 2023, quando, no dia 7, se eu não me engano, de março, ele vai entrar em Peixes. Saturno
fica mais manso em peixes, digamos assim, a gente pode dizer, né? Tô falando de um jeito mais simples, mas ele fica mais maleável, porque peixes é o signo mais osmótico, onde tudo lhe passa, tudo lhe permeia, né? Mas é assim, água mutável. em linhas gerais, então o que a gente pode sentir que de 2018 para cá, né, Saturno que era mais rígido, né, criou essa rigidez maior numa linha geral aí das pessoas, pode-se dizer assim? Pode-se dizer que o Saturno muito forte vem trazer a necessidade, muitas vezes, da gente amadurecer, quer a gente queira, quer não, né? Então, ele exerce socialmente uma necessidade muito grande de controle, de poder, de organizar de uma forma diferente. Quando ele estava em Capricórnio, muitas questões estruturais realmente, né? E agora, durante 2 anos e meio, ele ficou em Aquário, um signo que fala muito da sociedade, fala muito de movimentos sociais, né? De questões relacionadas à sociedade de uma forma mais ampla. E agora, ele entrando em peixes, ele vem reorganizar de uma forma também, trazendo limites, na minha visão, a espiritualidade, por exemplo. Que legal. A espiritualidade, os movimentos artísticos. Trazendo mais Trazendo um pouco mais de leveza e foco para essas questões, talvez. Foco, reorganização. Por exemplo, se tiver alguma coisa errada na espiritualidade, pessoas abusando, falsos profetas, falsos gurus, isso eventualmente alguma coisa é trazida à superfície. Entendi. O que tiver que organizar de um outro jeito vai ser. Então eu acredito que vai ser muito interessante nesse sentido. Vamos ver essas movimentações acontecendo aí durante 2023. Adoro, quero ver. Isso, exatamente. Né? A gente já teve aí algumas máscaras precisando, caindo. Né? Precisa dar uma faxinada aí, né? Tirar esse povo que se diz muito elevado, né? E que na verdade a gente sabe que quanto mais a crista, pior, né? Nossa, né? Maior pico, a sombra abaixo fica cada vez maior, né? É verdade. Então... E outra coisa assim, né, que a gente vai ter, o Júpiter é um planeta maravilhoso, um planeta que expande, que agiganta onde ele passa. E ele vai estar Gostamos de trabalhar com Júpiter. Claro, né, gente? Quem não gosta de Júpiter, todo mundo fica querendo saber. Assim, vamos lá, Júpiter, vamos trabalhar assim umas magias jupiterianas. Exatamente. Né? Para fazer umas expansões. Todo mundo quer saber onde tem o próprio Júpiter para ali, né? Sabe que ali a coisa vai crescer de alguma forma durante a vida, né? Existem possibilidades. Eu gosto muito de associar o planeta Júpiter à ideia de oportunidades. Por quê? Porque não é só o fato de Júpiter estar passando pelo seu signo que você vai necessariamente ganhar dinheiro, prosperar, não é bem isso. Mas ele vem trazer, se ele estiver passando pelo teu ascendente principalmente, né? Ou por um meio do céu, ele vem trazer oportunidades. Mas então lá no mapinha eu tenho que olhar se meu Júpiter tá lá no meu ascendente, é isso? No momento que ele tá no céu. Isso. É o ideal. O ideal né? Cada um ter o seu mapa astrológico. 8. O teu Júpiter natal, você tá dizendo? Meu Júpiter natal. Mas aí nesse ano eu tenho que analisar onde o Júpiter vai estar passando. Isso, se ele faz aspectos com o seu Júpiter. Por exemplo, ele vai entrar o ano de 2023 em Áries. Ele fica em Áries aumentando, dinamizando as oportunidades de inovação. Que legal isso. De abertura de caminhos, abertura de empresas, oportunidades novas, o novo, o Áries é sempre o novo, né? Sempre exatamente, eu consigo, aumentando a coragem de muita gente por aí, sabe? E começa quando isso? Dia 20 de dezembro agora. Muito bom, você já começa a anotar aí, ó, gente, 20 de dezembro já começa a anotar aí, focar nas coisas novas, né? Vamos que vamos. A gente vai aproveitar bastante, eu acho que vai ser bem interessante esse ano. E aí no dia
se eu não me engano, no dia 16 de maio, ele sai de Áries e entra em Touro. E ele fica em Touro até o mês de junho do ano de 2024. Então ele vai ficar um ano inteirinho no signo de Touro, aonde ele é maravilhoso também, porque ele expande de um jeito não tão rápido como em Áries, não tão até um pouco agressivo, digamos assim, né? Um jeito mais calmo, mais lento, mas é aquela expansão, é aquele crescimento que vem devagar, mas vem estruturando de uma forma bem sólida, de uma forma bem estável, Que né? bacana. Então, o que se consegue, o que se conquista numa época de Júpiter em Touro, provavelmente você não perde. Olha só, anotem aí, hein? Março, né? De 16 de maio até o ano de 2024. É um aninho aí. Maio até 2024, o que tiver fazendo é para ficar valendo forever and ever o resto da vida. E aí, pega a Clau, dica. e aí, Clau, por exemplo, quem tem ascendente no signo de Áries, Né? Não é meu caso. ou ascendente em Câncer, ou em Libra, ou em Capricórnio, por que esses 4 signos? Calma aí. Por que esses 4 signos? Porque são signos que têm a mesma modalidade, o mesmo ritmo de Áries, são signos cardinais. Então eles vão receber por quadratura, que é um aspecto que tem uma tensão, mas que cutuca e você se mexe, né? Um empurrãozinho pode ser bem interessante para dar uma acelerada na vida de vocês. Agora, quem tem o ascendente, eu tenho em Touro, ou Leão, Aquário e Escorpião, né? Ou um stellium nesses planetas também, né? Stellium é um monte de planetinhas, né? Trazendo uma ênfase bastante grande naquele signo. Então, Touro, Escorpião, Leão ou Aquário também vai se beneficiar, porque quando o Júpiter entrar em Touro, se eu não me engano, no dia 16 de maio, e ficar aí até maio, junho do outro ano, ele vem expandir, crescer, fermentar ou trazer oportunidades para esses signos aí, principalmente o Touro, é claro, né? Mas os outros também, de alguma forma, vão se sentir motivados, né, pela quadratura aí. Cara, eu tô pensando no meu signo, mas eu tô pensando no signo do meu noivo. Ele é Touro com ascendente em Libra e ascendente em Capricórnio. Não, Touro com ascendente em Libra e a Lua em Capricórnio. Olha, tá ele vai ter vários tipos de estímulos aí nesse ano, né? Né? Olha só, tá bom pra você, né? E além disso, a gente, sempre quando a gente olha o ano, a gente vai olhar, né, os movimentos dos planetas mais lentos e vai olhar se vai ter, assim, alguma coisa, né, chamativa. Algo que você fala assim, nossa, e agora? Nossa, pois é, e tem. Sabe aquele planeta que todo mundo... Socorro, deixa até mesmo ajeitar aqui, fala devagarzinho. Todo mundo tem um pouco de medo, né, mas não é pra ter medo não, chamado Plutão. Sim. Então, Plutão é um planeta geracional, ou transpessoal, né? Ou transsaturnino, porque ele demora 10, 20, chega às vezes até 30 anos a ficar no mesmo signo, claro. Tanto é que você pega o mapa de um monte de gente e fala assim, todo mundo é Plutão e... No mesmo signo. É Plutão e Escorpião, se eu não me engano. Muita Escorpião, gente. Capricórnio, alguma coisa assim que tá ali mais ou menos, não é? Bastante. Eu nasci com Plutão em Virgem, bem faz tempo. Mas ficou muitos anos, ele ficou toda a década de 60, começo de 70, né? Depois ele foi para Libra, ficou um tempão, depois Escorpião um tempão. Ele tá há muitos anos em Capricórnio e ele vai dar um cheirinho, sabe quando dá um cheirinho? Ele vai entrar no finalzinho, 23 de março, ele dá uma entradinha no 0 grau ali, fica ali de Aquário, fica 2 meses. E no comecinho de julho ele volta para Capricórnio. Mas como é isso? Como é que ele bota o pé lá e volta para cá? Porque ele retrograda, né? Então ele entra no signo, ele entra... Por causa da retrogradação, galera. Exatamente. Ele dá os 2 passinhos para trás. Dá os 2 passinhos para trás, ele volta para Capricórnio para entrar de vez em Aquário em 2024. E aí ele fica 20 anos, ele vai ficar até
2044 em Aquário. Mas tá, tudo bem. Então tá, vamos Uau. lá. Pensar que é uma Uau. coisa geracional. Sim, Ou seja, sim. essa geração vai ser uma geração bem hipster. Olha, o que eu acho, o que a gente imagina? Sabe quando a gente vê aquele filme The Jetsons? Aham, O povo voando, eu vou pra tua casa, pega o carro e voa. Então, aham. essa realidade tá bem próxima da gente. Se eu adorar isso. É. Eu vou adorar. Então essa parte é legal, né? Tecnologia, avanços tecnológicos, avanço nas pesquisas, avanço em tudo que a gente quer de bom, é legal. Mas parece que Agora, o lado negativo também, né? Do tipo, um controle excessivo da nossa vida, né? Onde a gente não tem mais mundo íntimo, não tem mais mundo privado, talvez até é possível, né? Eu estava dando uma estudada sobre isso, que algumas pessoas até queiram fugir desse tipo de contexto, sabe? Entendi. Ou é uma coisa muito Um tecnológica controle exagerado. ou tipo desgarrado completamente no meio do mato. Sim. Porque Aquário não fala só de tecnologia. Fala do coletivo. Ele teve em Aquário, Plutão teve em Aquário na época da Revolução Francesa e da Revolução Americana. Caramba! Que foi mais ou menos 1778 até 1798. Ou seja, eram movimentos sociais muito fortes que vieram mudar totalmente como nós temos a democracia, a sociedade, sim, né? Sim, mas foi necessário esse levante. Sim. De uma sociedade inteira em prol de algo para poder mudar alguma realidade. A gente sabe que a gente está passando dentro em breve, a gente vai ter algumas coisas aí, galera. Sim. Se preparem, gente, porque talvez, como ele vai dar um cheirinho, pode ser que esse ano, né, nesse período aí, entre finalzinho de março e julho, alguma coisa, principalmente nos avanços tecnológicos, já pode começar a se mostrar. Porque quando ele faz isso, alguma notícia, ele socialmente, em termos assim, sabe, de olha, surgiu isso, o avanço dos robôs, o avanço da tecnologia, né, de uma forma geral, até a velocidade de contato com outros sistemas, né, a gente vai com certeza perceber que estamos aqui diante de outras vidas, né, assim, o contato com outros planetas e tudo isso, é óbvio que a gente logo vai ter, então pode ser que esse período vai ser um período de notícias nesse sentido, né, mas é claro que na vida particular de cada um, não é para ninguém ficar com medo, porque não vai acontecer nada, gente, tá? É muito geração. É muito geracional. É muito mais amplo, né, foge do nosso próprio umbiguinho. Quando a gente pensa, né, em Plutão, as coisas são muito amplas. Muito né? amplas. Então não é algo assim que vai influenciar a sua vida, a sua existência, mas por conta da geração como um todo. Exatamente. Não porque é algo só seu. Não. É algo que é da sua geração. E ela vai trazer. É como se fosse uma assinatura daquela geração, né? Do que acontece em âmbitos gerais. E você nasceu naquele momento com aquela assinatura daquela geração. Sim. E tá tudo bem. Normalmente, por exemplo, as pessoas, elas fantasiam muito a astrologia. Bastante. Então, algumas coisas, como por exemplo, eu tenho Plutão na casa 8, na casa 3, sei lá. O que significa? Muitas vezes a resposta é nada, amor. Não significa nada. Adoro. Adoro. Porque, gente, é muito grande, é um planeta muito grande, né? Que você fala assim, nossa... E às vezes ele tá lá solto, ele não faz contato, não faz aspecto com nenhum ponto, nenhum planeta. Então, como que ele vai ter uma influência, né? Não é bem assim. Então, no mapa pessoal de cada um, o planeta Plutão, por exemplo, ou Urano, Netuno, os planetas transpessoais, eles podem até ter alguma relação, algum simbolismo na vida da gente, caso eles estejam grudados com algum ponto muito importante, que são o ascendente, o grau do ascendente, o grau do MC, que é o meio do céu, o Sol, a Lua, principalmente. Depois pode também influenciar se eles estiverem realmente juntinhos do Mercúrio, da Vênus e do Marte, tá? E muito sutilmente de Júpiter e de Saturno, praticamente também quase nada.
É isso, gente. Meu Plutão tá assim, ó, colado, Com o quê? ascendente, Sério? colados. Tudo assim, ó. Meus planetas resolveram todos saírem de mão dada e irem todos pra lá, pra cima do quadrante. Mas bem pertinho? Tudo pertinho, depois eu te mostro. Tá. É uma delícia, meu mapa astral. Bem profundo. Não, tinha um grupo no Facebook, acho que vocês vão lembrar. Chamava assim, meu mapa astral é uma trombada. Ai, meu Deus. Porque era só coisa assim, o que tinha assim, do tipo, tem tal coisa assim, é complicada, isso, aquilo, que eu outro, tenho. tá lá no meu mapa astral. Aí chegava, falava um outro, falava assim, não, mas isso é um aspecto que pode acontecer, isso, XYZ, eu olhava assim, tá lá no meu mapa astral. Ai, Cláudia, você sabe que a maioria das vezes a gente tem, assim, o começo, né, do estudo do mapa astral da gente, a gente costuma achar ele mais cabeludo do que ele na verdade é. Também. Não é? A hora que a gente começa a estudar, a gente vai ver, por exemplo, a casa 8, a casa 12, e a gente fica com muito medo, a gente vê esses geracionais, a gente acha que, meu Deus, pode ser alguma coisa muito do mal. E menos, né? Menos aos a mais. Aos pouquinhos a gente vai entendendo que todo mundo tem aspectos e que às vezes são mais cabeludos, menos cabeludos, mas que tá tudo bem. E a gente vai aprendendo, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente aproveitar os ciclos. Sim. E aproveitar, por exemplo, essa dica que você passou. Poxa, olha, Júpiter vai estar passando agora e vai dar abertura, vai dar uma coisa legal para vocês. O que vocês fizerem aí a partir de maio até o próximo ano é legal para se consolidar pelo resto da vida. Ou seja, você vai fazer alguma coisa, vai começar uma empresa, vai começar um novo trabalho ou uma marca, espera para depois de maio, porque vai, né, que acaba sendo algo que perdure, né? Apesar de que esse começo do ano, ele vai dar um fogo, né? Ele vai dar um empurrãozinho, ele vai dar um pique, né? Agora, falando de 2023, então a gente começa o ano com Mercúrio retrógrado até o dia 18 de janeiro, então realmente uma excelente época para a gente tirar férias. E Marte também retrógrado. Marte começou o movimento de retrógrado dia 30 de outubro agora, e vai até dia 12 de janeiro, em Gêmeos. E aí ele volta bem lentamente, dia 12, assim, sabe? Tipo, né? Sabe aquela coisa, tipo, acordei, preciso voltar. Ele volta bem lentinho. Então, Marte, se a gente sabe, Marte que é o senhor da guerra. Da ação, da atitude, da briga. Se ele tá retrógrado, ou seja, ele não tá querendo brigar. Não é bem assim. Ele só tá querendo causar confusão. Isso. Oh, meu Deus, aí fica difícil, Marte, aí fica complexo. Ele atrapalha. Tá? Ele atrapalha as atitudes. Talvez, como ele tá em Gêmeos, ele vem trazer disse-me-disse, fofoca, desentendimentos na linguagem. Né? Às vezes ele até potencializa o lado maléfico dele. Mas aí, por exemplo, Sil, uma dúvida que eu tenho. É comum, porque eu já ouvi algumas pessoas falarem. Assim, legal. Então, o Marte ele está retrógrado em Gêmeos. Aí, por exemplo, o que isso vai impactar na minha vida? Eu tenho que pegar e falar assim, para eu ver qual aspecto da minha vida que vai ser mais impactado, eu vejo aonde está a casa de Gêmeos. Sim. É isso? Isso, exatamente. Olha, aprende vocês. Isso mesmo. Por isso que a gente tem que ter o nosso mapa, né? O ideal é, a primeira vez que você tem o seu mapa, assim, que você vai olhar, o ideal seria você ter uma orientação de um profissional bacana. Tipo assim, para poder te orientar direitinho nesse mergulho em relação ao que você é, ao que você trouxe, né? Sim. Porque às vezes só de ler você vai acabar encontrando textos prontos na internet e que não condizem exatamente com o que você é,
né? Exato. Então, não é o que tá lá escrito, todo Marte em Gêmeos é assim. Aí você olha, você tem, você fala, meu Deus, eu sou assim. Não é bem assim. A gente tem que Que aí particularizar. depende, né? Tem toda uma quadratura, tem os Tem os aspectos que fazem, aspectos. os ângulos. Sim, Se tem tá muita fazendo coisa. conjunção com outro ali, você tá conversando, se eu tô daqui, ó, eu sou um planeta daqui, eu tô conversando com aquele de lá, eu já não tô assim tão do meio do Tem jeito planeta eu tô que falando com ela aqui, tô falando com ele lá. sim. E Tem aí planeta que muda. conversa com dois e um leva o assunto de um pro outro, sabia? Exato. E aí você fica assim, você fica falando assim, ah, mas esse daqui eu vejo dali, eu tô falando com ela daqui, mas eu tô falando com ele de lá. E aí eu sou uma Vênus que tá numa casa que faz assim, que faz assado. E aí dá diferença, gente, porque Exatamente. cada mapa é único. Um E aí mapa. quando a gente começa A ver isso entender. daí, a gente fala, É demais, olha né? só Que que babado. divertido isso. Mas é legal isso que você falou, porque as pessoas podem já começar a entender os trânsitos, né? Principalmente quando a gente ouve, olha, Marte está, né? Marte está em Gêmeos. Quando Marte for para Câncer, né? Ele vai para Câncer em abril. Nossa, onde ele vai passar? Eu tenho Câncer na casa 4, ele vai passar na minha área da família, na área da casa. Será que alguma coisa vai quebrar na minha casa? Possível, né? Então, os trânsitos de Marte são um pouco mais desafiadores, porque afinal Marte vem quebrar, lutar, cortar, penetrar, né? Enfim, as ações de Marte. E onde ele vem, às vezes ele causa isso, ou ele aumenta seu vigor físico também, enfim, né? Mas ó, já fica a dica, tá vendo? Só, olha só, dica do Pode Bruxa. Passou, o planetinha tá passando, falou assim, alguém se ouviu em tal lugar, tá? Fulano de tal, planeta tal, tá passando por signo tal, corre no seu mapa, olha lá no seu mapa e vê onde tá, em que casa que tá passando aquele signo. Você fala assim, é aqui que ele vai estar trabalhando em tal aspecto na minha vida. Exatamente. Porque tem os trânsitos que são gerais. Ele tá passando no geral ali no céu, beleza. Então é um geralzão que vai acontecer. Mas o que vai acontecer na sua vida por conta disso, né? Sim. O meu Marte tá passando na casa dos relacionamentos. Agora. É mesmo. Marte tá bastante tempo, ele vai ficar até março em Gêmeos. Se é a casa 7, ele pode estar trazendo proatividade para o seu noivo. Sabia que pode ser isso? Pode ser ele agitado, ele querendo fazer coisas, ele com essa energia Marte. Porque quando a gente está vendo o nosso mapa, tem casas que falam da gente e tem casas que falam dos outros. Exatamente. Como, por exemplo, a casa 7 é a casa do outro, do marido, do cônjuge, do parceiro, do sócio, dos parceiros de negócio. A casa 11 é a casa dos amigos, dos grupos, né? A casa 4 fala de pai e de mãe, por exemplo, entre outras coisas, fala da nossa casa também. A 3 dos irmãos, enfim, tem casa para todo mundo no nosso mapa. Cada bagulhinho daquele que você olha assim, gente, não é só o signo. E elas falam dessas casas. Das áreas. E aí das áreas da nossa vida. E aí por isso que é interessante a gente ficar nesse crochêzão aqui, né? A gente vai vamos juntando as informações. Juntando os pedacinhos, né? Os signos, que todo mundo deve saber, né? Todo mundo, eu sei meu signo. Signo é como se fosse a roupa, o jeito que os planetas se vestem. Então, os planetas são os atores do nosso mapa, os caras que agem, né? Os personagens, as roupas, né? Os personagens que eles usam, as casas, os cenários, os locais que eles estão e os aspectos, aqueles risquinhos coloridos que vocês veem, são justamente esses papos que a Cláudia tá falando, né? É o que a gente está aqui. A gente está aqui conversando, eu estou tretando com aquele de lá, né? Ou então eu estou cutucando esse daqui, né? Exatamente. Então, por exemplo, né? A gente vai ter um trânsito bem legal esse ano de Vênus por Leão. Ainda vamos ter uns trânsitos batutas? Vai ter um trânsito bem legal, porque Vênus vai ficar em Leão e Vênus gosta de Leão. Vênus se expressa super bem em Leão. Nossa, né? Leão. Leão, né? Exatamente. Vênus, né? Mas Vênus vai gostar de coisas glamurosas. Exatamente.
E ela ama intensamente, dramaticamente, de uma forma extrovertida, de uma forma vaidosa, de uma forma generosa. Ela vai ficar em Leão de junho até outubro. Vão ficar 4 meses. Espera. Ela vai ficar Então, 2023, ela vai estar de junho até outubro em Leão. em Leão. Olha que babado. Claro que quem tem Leão em algum ângulo do mapa, tipo na casa 7, por exemplo, vai passar uma temporada muito ou para resolver, né, esse casamento, ou para pacificar, ou para acordar, para resolver alguma coisa, mas traz muita sedução, né? Um período que muita gente vai namorar, muita gente vai, de repente, até encontrar, né, a alma gêmea, ou encontrar uma, não gosto de falar alma gêmea, não. Mas o parceiro, né? Vai Uma encontrar o pessoa match legal. do Tinder, Uma galera. Vai Isso. encontrar o match do Tinder. Isso, um boy ou uma girl, ou sei lá o Um quê. boy magia É. rolando É. no pedaço. Ó, se atentem aí de julho a outubro. Já anota na agenda. Você tem até julho para gazetear. Depois aí você encontra um boy magia legal, né? E junho, Cláudia, em junho vamos ter Vênus e Marte em Leão. Os dois juntos. Aí, os dois juntos. Os dois juntos, é claro que pode acentuar a libido, né? Acentua bastante libido. Eu acho que não vai começar o namoro, não. Eu acho que vai começar as biscates aí. Ou seja... E aí, assim, ela vai, né? Ela começa, ela vai ter um movimento retrógrado dela ali no meio desse período. Marte vai embora, Marte fica um pedacinho ali com ela. Eles não chegam a ficar exatamente em conjunção, porque o Marte tá um pouquinho na frente, né? Mas é um trânsito que vai ativar muito, né, a vaidade, vai trazer, talvez, para todos nós, né, assim, muito movimento artístico de por exemplo, sabe, show, como é que foi, assim, agora eu não lembro, mas sabe como, tipo, aqueles lugares que tem festival de música? Sim. É festival artístico. Novos festivais surgindo. Eu acho, eu consigo ver isso, assim. O que foi o destaque no momento. Pode ser, ou muitas festas, sabe? Eu vejo muito isso, porque Vênus e Leão gosta de festa, né? E acho que a gente já saiu da pandemia e já rolou um monte de coisa, um monte de show, né? E a gente tá, bota máscara, tira máscara, bota máscara, tira máscara, bota máscara, tira máscara. Eu acho que pro ano que vem, com a galera ainda, né, finalizando vacinações, tendo mais aí, talvez, os avanços até mesmo na própria tecnologia do que vai rolar. Sim. Acho que vai rolar umas festas mais Sim, muita festa. Eu vejo muita festa, muito oba-oba, muita alegria, muito amor, muito libido, muito tesão, muita coisa gostosa, né? Uma coisa bem Vênus em Leão aí, né? Bem animada. Bem animada. Alguém me convida já para esse rolê, por favor, hein? É isso aí. Sabe que eu me lembrei que a gente começou falando de Saturno em Peixes? Sabe que talvez traga assim, isso também é muito legal? Peixes também é um signo que tem uma relação muito legal com química, né? Com o avanço de remédios, medicina e opioides também, né? Então, assim, a legalização de muita coisa que hoje em dia ainda é vista como droga, né? Eu acredito que vai acontecer nesse trânsito que, na verdade, começa agora de Saturno em Peixes e vai aí por 2 anos e meio. Então, eu acredito que, assim, é uma ida sem volta, sabe? Desse uso, né, de canabiol e coisas assim. Mas aí... Já tá vindo, mas eu acho que vai ficar mais legalizado mesmo, sabe? Aí eu acho que vai ter as regulamentações necessárias que são pertinentes aos órgãos competidores, né, que regulamentam. Né? E aí que trazem essa questão de regulamentação mesmo. Eu acho que vai ficar, sabe, assim... Provavelmente até possível que se torne realmente algo que as pessoas possam ter sem tanta dificuldade, né? Assim, ficar regulamentado e assim, estou precisando, uso, né? E até outros opioides, né? Outros. Eu assisti alguns documentários, né? Já tem muitos cientistas fazendo pesquisas nesse campo. Sim, eu acredito que as coisas vão aflorar. A informação ela ainda não está chegando, né? Então, acho que até mesmo essa questão que você falou, né, de aquário, trazendo inovações, tecnologias,
Quem sabe Sim, não sim. casa muito com essa abertura e expansão mais coletiva desses usos melhores. Sim. Eu acho que vai ter muita coisa. Esse ano de 2023 vai ter muita coisa aí regulamentando e até trazendo novas drogas para as áreas de psiquiatria, para as áreas de uso realmente de remédios para psiquiatria, para esse tipo de problema, acredito que sim. Isso será uma maravilha, né? Porque tanta gente que aí precisa por casos de epilepsia, por exemplo, do uso do canabidiol, e que acaba tendo problemas na importação, sim, e acaba tendo problemas na regulamentação, problemas de liberação e disso, daquilo outro, tanta coisa que pode... E pessoas idosas, né? Sim. Eu não sei se você sabia, mas eles indicam também para quem sofre de Parkinson e outros problemas, assim, eu acho bem bacana, né? Parkinson, tratamento de câncer e outros, né? Tem maravilhoso, coisa aí, né? que acaba sendo só muito por conta da desinformação. Né? Exatamente. Mas queremos saber mais trânsito, senhor. E aí, como é que vai ser? O que a gente pode fazer assim? Então, olha, já aprendemos, né? Quando você ouvir falar tal planeta tá passando em tal signo, corre lá, olha no seu mapa e fala assim, tá passando na minha casa X, né? Porque eu tenho um signo tal na casa X. Então aí você vai falar, a casa X, ela vai falar sobre tal coisa. Então eu presto atenção sobre esse planeta nessa casa para ver o que vai rolar na minha vida, né? Sim. E aí, o que mais? De outros posicionamentos. Me conte todas as fofocas de 23. A gente quer saber tudo. Tá, além disso, a gente vai ter, é bem importante a gente saber dos eclipses, né? Ai, eu fico até assim quando vem um eclipse. Você deve estar bem apaladinha, porque Escorpião esse ano teve já 4 eclipses, né? No eixo Touro-Escorpião. Ai, Clau. Então, o ano que vem, o Touro e o Escorpião ainda vão ter mais 2 eclipses. Não aguento mais, gente. Puxa vida, já teve 4 esse ano, ano que vem tem mais 2. Ó, a gente vai ter, final de abril, um eclipse solar, que é de lua nova, em Áries. Olha que potência. E também, ao mesmo tempo, meio bélico, né? Eu vejo isso como um potencial bélico, aí meio agressivo. Vai ter o eclipse em Áries junto com o Júpiter ainda em Áries. Então, assim, meio tenso. Né? Então, cuidado, não vamos estourar aí. Depois, no comecinho de maio, tem um eclipse lunar em Touro, que é a lua cheia, né? Eclipse lunar de lua cheia em Touro. Que é todo eclipse, gente, ele ocorre no eixo. Todo eclipse, por mais que a gente fale que o eclipse é em Áries, a gente tem que olhar o eixo de signos opostos. Por quê? O que são os eclipses? São quando tem uma lua cheia ou uma lua nova junto aos nodos lunares, né, Cláudia? O que são os nodos lunares? Aquela famosa órbita, né, do Sol com a órbita da Lua. Na intersecção dessas duas órbitas, formam-se 2 pontinhos. No norte, nós temos o nó do norte e o ponto sul é o nó do sul. Então, quando ocorre uma lua nova bem junto aos nodos, a gente tem eclipse solar. Quando tem uma lua cheia bem próxima aos nodos, a gente tem o eclipse lunar. Então, quando você ouve falar, vai ter um eclipse solar em Áries, está sendo junto aos eixos Áries-Libra, né? Que são os signos opostos. Exatamente. Quando ocorre um eclipse lunar em Touro, ele está acontecendo junto ao nó do lunar Touro, mas está ativando o nó do Sul Escorpião ali. Porque Escorpião e Touro são opostos. Exatamente. Depois, no segundo semestre, a gente tem um eclipse lunar em Libra, no eixo Libra-Áries, e no finalzinho de outubro, um eclipse lunar em Escorpião, o último, também de novo ativando o eixo Touro-Escorpião, né? Então, quando ocorrem eclipses, tanto representam finalizações, rompimentos, o que não serve mais, muitas vezes de uma forma inesperada, saindo, indo embora, ou a gente realmente percebendo que aquilo não era pra gente, ou alguma coisa nova que surge.
né? Um novo amor, um novo emprego, uma situação nova, uma nova oportunidade, né? Então não é assim só algo ruim ou só algo bom, né? Podem ser as duas coisas, ou às vezes as duas até ao mesmo tempo, né? Aí vai Às vezes você termina com uma pessoa que você na verdade não era para estar, e logo em seguida, passado alguns meses você pode até conhecer uma outra pessoa. Aí depende muito, né, de como que você está naquele momento, naquela situação. Mas é importante, né, a gente lembrar que os eclipses são para ser assim observados, né? Eu sempre observo o eclipse com muita cautela, sempre, né? Do tipo, é algo que a gente tem que parar, analisar, refletir, né? Qual é esse aspecto que ele está fazendo na nossa vida, né? Imagisticamente aí falando, não astrologicamente falando, né? Todo mundo fala, porque o eclipse, né? De potencializar. Eu falo assim, meio cuidado, né? Antigos não faziam, Não era fazia nada nos eclipses. sim. Antigo parava tudo que estava fazendo e esperava o eclipse passar, gente. Tomava Fazia cuidado assim. até, né? Até sair de fazer qualquer coisa, ninguém fazia nada. E todo mundo esperava, o eclipse passou aí, então a gente pega e vai fazer alguma coisa. Olha, eu sou de, se a pessoa quiser, fazer uma coisa bem íntima, né? Acende uma vela branca pedindo luz para os seus caminhos, já tá de bom tamanho, né, Cláudia? Você não acha? Tá ótimo. Ilumina meu caminho, né? Porque eu já vi gente fazendo coisa assim de magia no eclipse para dinheiro, fortuna. Eu falei assim, acho que não, gente. Acho melhor a gente pular. Vai que dê tudo ao contrário, né? Não, melhor não. Melhor, você não sabe como é que tá ativando as casas no seu mapa. Sim, também. Né? Então, se às vezes você acha que você tá fazendo uma super correlação e na verdade você tá fazendo uma besteira, né? Gigante, só porque você viu lá na internet o pessoal falando, dando aquela dica, não ative a energia do portal XPTO na sua vida nesse eclipse. Eu falo, Ai, Clau, mas hoje em dia, né, assim, a gente até abriu um parênteses para isso. Eu acho que as pessoas precisam selecionar bastante, né? Na internet tem muita coisa boa, mas tem muita venda, né? Total. De coisas para ganhar, para vender outra coisa. Muita coisa sensacionalista, muita coisa para alardear, para alarmar até você. Às vezes tem alguns posts bem alarmistas, quando você vai ler ele inteiro, no final é uma venda, né? Nossa. Então, saiam desse contexto, gente. Vão entender tem que ir com mais calma, vamos estudar, vamos analisar direitinho na tua vida, o que isso representa, que momento que você está vivendo, é um momento de pedir isso, tá? Não precisa desesperar, não, né? Sim, não precisa, nossa. Com certeza. Então, da próxima vez que alguém falar para você, para tudo porque o Mercúrio tá na retrógrado, você vira e fala assim, Silvia me contou que ele fica retrógrado 3 vezes no ano e que é a coisa mais normal do mundo e acontece desde que eu sou pequenininha. Então, é verdade. Relaxa. É verdade. Não é? E você viveu até hoje muito bem. E até agora muito bem. Nunca encanou, né? Nunca encanou. E agora por que cargas d'água vai encanar agora? Exatamente. Todos os movimentos do céu, eles acontecem desde o momento que a gente nasce, né? Então não é pra gente criar alarde, nem ficar com medo de nada. Não, a gente observa, sabe que tem tendências maiores, como a Silvia estava comentando aqui, tem tendências maiores que vocês vão observar ao longo de 2023 com relação a desavanços tecnológicos, a criatividade, a questão, a arte, a festas, a amor. Então vão ter aspectos gerais que vão ser mais empreendedorismo, né? A pioneirismo, a criar alguma coisa, aproveitar. Vai ser um ano que provavelmente ele vai ser bem mais agitado, bem mais cheio de movimento na vida das pessoas. E eu acho que isso, né? Tá todo mundo com sede de que a vida avance, né? Nossa, nem me fala. Então isso vai acontecer, vai ser legal. Não dá pra gente ter certeza se vai ser, por exemplo, essa história de falar assim, será que 2023 vai ser o ano para o signo de Libra? Ou vai ser o ano para o signo de Capricórnio? Gente, não tem como.
Imagina quantas pessoas no mundo, quantas milhões de pessoas são do mesmo signo. Exato. Então tem gente agora do signo de Capricórnio casando e tem gente agora do signo de Capricórnio morrendo. Né? Então não tem como a gente fazer esse tipo de previsão. Não, é muito raso, né, Cláudio? Terrível. É muito raso. Quando eu até entendo, né, muitas vezes as pessoas que são céticas com relação à astrologia, né, e falam assim, você abre lá o jornal, é tudo a mesma coisa para todo mundo, e você fala, Sim. acaba sendo, porque é super raso, acaba sendo muito Você muito sabe que os pessoal. você sabe, né, que os horóscopos foram criados, né, para divertir as pessoas e a maioria deles foram feitos por jornalistas. Sim, né? e que pegavam as ideias da fonte Minalba, era coisa assim, visões da minha Sim. cabeça. Hoje em dia, a gente até pode, por exemplo, fazer um horóscopo mensal, falando um pouco das energias para o signo, mas para o signo ascendente. Porque como que a gente faz? A gente pega, por exemplo, o seu ascendente é Sagitário, né? Uhum. Então a gente coloca o Sagitário no ascendente e observa, então, na mandala, através do ascendente, os movimentos dos trânsitos. Então eu vou olhar, por exemplo, como que tá? O ascendente Sagitário tá com Júpiter em Peixes. Júpiter em Peixes está na sua 4. Um período talvez de bom com a família, de ninho, de acolhimento. De repente pode ser um período bom para compra de imóvel, alguma coisa assim. Mas o Marte tá em retrógrado na 7, então cuidado para não brigar, pequenas tretas no relacionamento. Pode ser que o seu parceiro esteja precisando até de você, porque ele esteja, né, bastante agitado, com pique, energia. Então a gente faz essa análise baseada mais no ascendente. Então quando você for ver o seu horóscopo, digamos assim, sempre olhe pelo ascendente. Sabia disso? Eu já sabia disso. Eu sempre olho meu ascendente, principalmente olho os dados de ascendente. Mas mesmo assim. E você sabe que eu descobri meu ascendente depois de velha, né? Mas por quê? Você só sabia do... Porque era 0 grau de Capricórnio. Tá. E aí eu tive que fazer correção horária, você me gente. falou. Eu tive que corrigir meu horário. Porque na hora que bateram lá na minha bunda, falaram assim, 9h15 da manhã. E não era 9h15. Na hora que eu, né? Era 9h11. Nossa, aí já deu diferença. Deu diferença total no ascendente. Às vezes, quando, por exemplo, o ascendente tá a 29 graus, eu sempre falo, tem certeza, né? Porque o signo tem 29 graus e 60 minutos. E às vezes ele tá realmente ali na divisa, então é sempre bom verificar quando ocorre isso, né? É sempre bom verificar. Né? Eu falo assim, passei a minha vida inteira achando que o meu ascendente era Capricórnio. É Capricórnio, não? Mas é só bater o olho em você e ver que não é, né? Por quê? Porque o ascendente em Capricórnio geralmente é mais miúdo. Né? Capricórnio representa, geralmente a pessoa é mais seca, né? Mais miudinha, é um signo que tem uma constituição óssea muitas vezes menor. E o Júpiter de Sagitário é expansivo, é alegre, é maior também de tamanho, né? Geralmente ascendente em Sagitário tende, é claro que não todo mundo, mas tende a ser um pouco maior e super extrovertido, né? Não tem como, o Capricórnio é mais sério, né? Eu falo assim, gente, como é que eu sou de Capricórnio querendo fazer palhaçada e conversar com todo mundo? Dá certo. Não seria. Não tem como. Não seria. Não tem como. Não daria, né? E aí eu falei assim, alguma coisa não tá batendo. Ainda mais que você é muito escorpiana, né? Escorpião de Sol e de Lua, não é? Então, Sol e Lua em Escorpião com ascendente em Capricórnio seria assim. Sou muda, não falo. Né? Olha isso, não tem como. Imagina. Mas você sabe que a gente não é só essa coisa de... É claro que a tríade, né? Acaba puxando. Acaba puxando, ascendente, Sol e Lua. Né? Todo mundo começa a saber. A primeira coisa que todo mundo pergunta, assim, qual não é mais o seu signo, né? Qual é o seu signo? Mas você sabe o seu ascendente? Mas e a sua lua, você sabe? É o básico, é a tríade da pergunta para você começar até relacionamento. Brincadeira, gente. Mas é o que a gente acaba sempre curiando, né? Querendo saber mais logo de cara das pessoas. Sim. Mas, às vezes, a pessoa até tem essa tríade, por exemplo, que teria uma característica X,
Mas os outros planetas, né? Às vezes ela tem um grande foco uma natureza completamente diferente, né? Então é bem interessante, se possível, você entender, tentar buscar, entender todo o seu mapa, né? Porque cada signo que a gente estava falando que os planetas são os atores, os signos as roupas, as casas os lugares, os aspectos as conversas, mas cada signo tem uma natureza e tem muito a ver com a natureza, né, Cláudia? Sim, claro. Né? Quando a astrologia foi feita, observando o céu, mas também observando o que acontecia na natureza. Na natureza, né? Então você vê os signos, eles são características dos animais, da natureza, das pessoas, das coisas ao nosso redor. Sim, tanto é que o signo de Áries, que inicia no finalzinho de março, ele representa o início da temporada primaveril, né? Então ele tem tudo a ver com início, porque imagina, acabou o inverno, nevou, ficou frio, ficou, né, sem comida, sem nada, começa a florescer. Então começa o que? A vida, signo de Áries. Depois, o auge da primavera, né? Na primavera mitológica, o quê? Touro no auge. Depois a transição, final da primavera, né? Já pensando em começar o verão, Gêmeos. Depois o início do verão, Câncer. O auge do verão, Leão. A diminuição já do verão, pensando no outono, Virgem. Início do outono, Libra. Auge do outono, Escorpião. Finalzinho de outono, Sagitário. Início de estação, início do inverno, Capricórnio. Auge do inverno, Aquário. Final do inverno, Peixes. E isso é muito legal a gente entender que tem tudo a ver com a natureza dos signos. Né? Por exemplo, o signo de Capricórnio que a gente estava falando de ascendente é um signo que inicia o quê? O inverno. Então ele tem consciência de que vai faltar comida. Se eu não economizar, se eu não me controlar, se eu não pensar no dia de amanhã, eu vou padecer. Então é um signo que tem muito a ver com limites, controle, pensamento na possível falta, na economia, a responsabilidade, né? E isso tem tudo a ver com a natureza do signo, não tem? Com certeza. Eu acho tão lindo isso. E dá para fazer inúmeras analogias, né? Você começa a pensar sobre isso, você começa a fazer uau, né? Uma coisa que liga com a outra, você fala assim, gente, nossa, eu nunca tinha pensado nessas correspondências. É demais, eu acho isso bem lindo na astrologia, né? Sim, a gente começa a fazer correspondências na nossa própria vida, né? Como que a gente se correlaciona com essas estações, com essas fases, com as fases da nossa própria vida. Então a gente começa a entender de uma forma mais abrangente, né? Sai um pouquinho do nosso umbiguinho, né? Olha ao redor e fala assim, nossa, como que isso me impacta, né? E aí a gente que acaba celebrando, né, mais a passagem das estações, né, dentro aí da Wicca, enfim, para quem segue, né, ver a passagem das estações e aí conseguir acompanhar com os próprios ciclos naturais. Isso é muito mágico, né? Isso é muito legal. Sim, com as fases da nossa vida, do nosso amadurecimento, né? Claro. Com certeza. Que a gente estava falando agora há pouco da menopausa, por exemplo, né? É você respeitar e você perceber o bonito que tem nas fases que você está vivendo. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, eu amei esse papo, a gente ficaria falando aqui por mais uma hora inteira, né? Mas eu quero que hoje o pessoal já pelo menos pegou aí várias dicas, várias coisas legais que vocês podem tá pensando aí para 2023, né? Então, de vocês saberem esses aspectos gerais, né? Acaba sendo algo interessante para vocês terem essas pequenas dicas, né? De como aí trabalhar no próximo ano, né? Nessas energias. E vou deixar aqui, Sil, fala seus contatos, fala suas redes sociais, como é que o povo te acha? Aí eu quero saber mais, eu quero fazer meu mapa com você, ou coisa assim, como é que o povo te acha? Bom, Cláudia, eu sou professora de astrologia, né, e astróloga, e aí eu tenho cursos, uma série de tipos de atendimentos de mapas, enfim. No Instagram eu estou Astróloga Silvia, no YouTube também Astróloga Silvia. O meu site é www.astrologasilvia.com.br.
Meu nome é Silvia Duarte, mas fica mais fácil assim. Astróloga Silvia, você me encontra em todos os lugares. Eu tenho um blog também que eu escrevo semanalmente, que é um blog chamado Magia e Natureza, blogspot.com, se eu não me engano, acho que é. Acho que blogspot é só.com. Enfim, atualmente eu tenho vivo, assim, que eu tô sempre postando no YouTube, Instagram diariamente, o blog semanalmente, escrevo artigos para algumas revistas também. Muito bom. E é isso. Ai, que ótimo. E Silvia, toda noite a gente faz aqui, né, o nosso pod, né? Então, porque afinal de contas, é esse momento, né, que a gente está em contato aí com os nossos espectadores do Pod Bruxa, né? E a gente sempre pede para que os convidados e as pessoas que estão aqui falam para as pessoas, né? O que eles podem hoje à noite. Então, eu quero que você deixe o seu pod de hoje à noite. O que a pessoa pode? Pode arriscar. Não tenha medo de tentar algo novo. Muito bom, adorei esse pod de hoje, né? E, gente, hoje pode dar aquela curiada no mapa astral e voltar ao vídeo, pegar todas as dicas, anotar tudo de novo, ir lá e pode começar a aprender alguma coisa nova com a astrologia para melhorar a sua vida, tá certo? E pode deixar seu like, curtir, compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas comecem aí 2023 com o pé direito, que a gente sempre fala, né, pro pessoal, mas para vocês terem aí um excelente ano cheio de curiosidades aí, cheio de coisas legais. Sil, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. Tá Obrigada certo? a vocês. Um beijo e Beijo. Até o próximo Pod Bruxa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.